Olá, querido irmão, querida irmã, acolhido irmão religioso da Fraternidade dos Filhos da Pobreza, a Toca de Assis. Meu nome é Roger Tonon, eu sou psicólogo voluntário na Toca de Assis Dois Corações, na cidade de Piraquara. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a paideia da restauração. E o assunto é um assunto muito importante. Nós vamos tratar de uma psicopatologia, de uma doença muito grave que acomete muitos dos nossos irmãos que procuram uma vida nova, uma restauração e aquilo que vão fazer quando sair da Toca de Assis. O assunto é a depressão. Antes de falar da depressão propriamente dita, é importante que você compreenda, meu irmão, que a depressão é um transtorno mental. Um transtorno mental. Quando você ouve a palavra transtorno, o que vem à sua cabeça? O que é uma pessoa transtornada? Quando falamos a palavra transtorno, você que está assistindo agora essa paideia já deve imaginar. Quando você fica transtornado, o que é um transtorno? Transtorno significa aquilo que nos deixa fora do eixo, aquilo que deixa com que a gente tenha perturbações, né? Então, o transtorno mental, ele é caracterizado por síndromes, padrões comportamentais, psicológicos, clinicamente importantes, que ocorrem num indivíduo. E que causam o que no indivíduo? Que tipo de problema uma pessoa que tem um transtorno mental tem? Número 1, sofrimento. Número 2, o transtorno mental causa incapacitação. Número 3, muito perigoso, o transtorno mental causa pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Número 4, o transtorno mental ele coloca a pessoa em risco de vulnerabilidade e de tantas outras coisas. E por fim, o transtorno mental causa uma certa prisão, uma privação, ou seja, a pessoa acaba perdendo a sua liberdade, a sua capacidade de tomar decisões, de agir por si própria e de conduzir e de ter uma vida restaurada, livre de maiores problemas e dificuldades. Então, antes de falar da depressão, é importante que você saiba o que é transtorno mental e o que o transtorno mental causa. Quantos transtornos mentais existem? Existem centenas de transtornos mentais. Existem os transtornos de ansiedade, existem os transtornos sexuais, existem os transtornos de personalidade, existem os transtornos alimentares, dentre tantos outros transtornos mentais. Mas hoje, particularmente, nós vamos falar da depressão. E a depressão é um tipo de transtorno. Transtorno esse que nós chamamos de transtorno de humor. Para falar de depressão, meu querido e minha querida, é importante que você entenda que existem vários tipos de depressão. Então, o mais conhecido, do qual a grande maioria da população ouve falar, é o transtorno depressivo maior, que por si só já é super conhecido algumas características. E eu queria falar para você, de uma forma breve, quais os sintomas de um transtorno depressivo maior. Lembrando que você que está na Toca de Assis, procurando uma vida nova, uma restauração, que é importante que você tenha esse conhecimento para que a sua vida realmente seja uma vida melhor, no tempo em que você está convivendo na casa e preparando o teu futuro para o dia que você sair da toca, para viver a sua vida nova, a sua restauração. Então é muito importante você entender o que caracteriza a depressão maior, o transtorno depressivo maior. Primeiro, um humor deprimido numa parte do dia, né? Por isso que chama transtorno de humor depressão. O que é um humor deprimido? É aquele sentimento que você tem de tristeza, de apatia, de falta de vontade de viver.
Depois, uma acentuada diminuição no interesse das coisas. Por exemplo, pedem para que você lave uma louça, uma atividade comum do dia a dia, arrume uma cama, e você não tem interesse, não tem vontade de fazer aquilo. Outra característica clássica da depressão é a perda gradativa ou o ganho gradativo de peso. Então, você tem lá um peso normal, uma pessoa que tem lá 80 quilos, de repente, em pouco tempo, ela de 80 quilos ela passa para 110 quilos. Ou ela tem 80 quilos e baixa para 40 quilos. Isso é uma característica da depressão. Né? E por que a gente sabe que está associado à depressão? Porque a pessoa não está fazendo nenhuma dieta para ganhar peso nem para perder. Ela começa a ter essa perda acentuada de peso, né, corporal, e isso pode acontecer num curto espaço de tempo, que pode ser algo em torno aí de um mês mais ou menos. Outra característica que muitos relatam e que a ciência já estuda sobre a depressão, tanto a insônia, que é a falta de sono, como a hipersonia. Hipersonia significa um desejo de ficar dormindo o tempo todo. Por isso que muitos irmãos que estão com depressão, às vezes ficam muito tempo deitados na cama, né, coberto, com o rosto coberto, querem ficar no escuro, procuram a escuridão. E na depressão, isso é algo presente constantemente. Não é uma coisa que acontece eventualmente. Então a pessoa ela fica ou com insônia ou com hipersonia durante dias a fio. Outra característica da depressão é a agitação psicomotora. As pessoas pensam que a pessoa com depressão ela vai ficar parada, quieta num canto. Às vezes ela tem uma agitação motora, às vezes ela fica andando de um lado para o outro, né? Com pensamentos obsessivos. Isso é uma característica da depressão também. Outra característica clássica da depressão, que quem pode estar se identificando com o que eu estou falando, tem a fadiga, a perda da energia. Fadiga é uma perda de energia, então assim, eu não tenho energia para fazer as coisas. Me chamam para fazer alguma atividade, eu não tenho energia. Não é a falta de vontade, é a falta de energia mesmo, como se fosse um cansaço físico, né, que está presente. É como se você tivesse feito uma atividade física intensa, mas você não fez essa atividade física. Então, às vezes, a pessoa deprimida, ela passou o dia deitada na cama. Você chama ela para uma atividade e ela fala assim, eu estou cansada. Poxa, mas como você está cansado ou cansada se você ficou deitado o dia todo? Ela está com essa fadiga porque isso é um transtorno, lembram? Mental, um transtorno de humor, que nós chamamos de depressão. Outra coisa muito comum na pessoa que está sofrendo de depressão é um sentimento de culpa exagerado. Culpa pelas coisas do passado, culpa pelas coisas do presente, e culpa e sentimento de vergonha e um sentimento assim de desvalia por coisas que às vezes nem aconteceram. Então a pessoa que está com muita depressão, que está assim acometida dessa doença, desse transtorno mental, ela fica se desculpando, ela fica falando assim, poxa, eu não queria que isso tivesse acontecido, eu preferiria que fosse diferente, aquela vez se eu tivesse feito diferente. Então a culpa é muito presente na pessoa que está com depressão. Outra coisa muito bacana que eu percebo no trabalho voluntário com os irmãos acolhidos é a perda da memória, é a diminuição da capacidade de se concentrar e aquela característica muito permanente de indecisão e insegurança. Então a pessoa fala assim, vai falar alguma coisa, ela parece que ela esquece, ela não lembra nomes, ela não lembra episódios da vida dela. Então a pessoa com depressão, ela tem essa característica. E por fim, né, e o mais perigoso de tudo, que é o que a gente tem que ficar sempre com os olhos abertos, né, bem abertos, é que a gente sempre tem que estar atento com quem está com essas características de depressão, que dentro desses sintomas permanentes da depressão vem o mais perigoso de todos,
que são os pensamentos permanentes e constantes de tirar a própria vida, pensamentos suicidas, porque a pessoa chega num nível de debilidade, de transtorno, de perturbação, onde ela acha que a vida dela não tem mais jeito, não tem mais saída, e começa a ter realmente o pensamento constante, permanente, de que talvez tirar a própria vida seja a melhor solução. Estou falando isso para alertá-lo e para que você não viva isso, porque você está participando da paideia da restauração dentro da Toca de Assis, pensando num plano, num projeto de vida nova. Vou repetir, um projeto, um plano de vida nova. E se você está assistindo esse vídeo agora, é porque a gente deseja para você, a Toca de Assis, os voluntários, os leigos que trabalham na fraternidade, muita vida, uma vida mais feliz, uma vida restaurada. Então, o objetivo dessa nossa conversa hoje é que você entenda que a depressão é uma doença grave, que ela precisa ser tratada, que ela é crônica, se caso houver o diagnóstico, talvez você já tenha até um diagnóstico que você trouxe de um centro de assistência psicossocial, o famoso CAPS, ou de algum outro internamento de um hospital psiquiátrico. Então é importante você ter consciência seguinte: se você tem diagnóstico de depressão, você vai ter que tratar a depressão durante toda a sua vida. Dentro da fraternidade, dentro da Toca de Assis, você vai ter uma rede de apoio, né? Pessoas, leigos, voluntários, psicólogos, amigos, religiosos que vão estar conversando com você. Se você tem pensamentos de morte, de suicídio, abra o coração, procure os irmãos, procure os voluntários e fale sobre esse sentimento. Em alguns casos, você vai ter que ser encaminhado para uma clínica mais especializada. E isso não tem problema nenhum, porque nós estamos pensando na sua saúde, na sua recuperação. A depressão tem tratamento sério, tratamento medicamentoso, tratamento através de terapias, da psicoterapia, terapias laborais, como por exemplo mexer com a terra, prática de atividades físicas, atividades esportivas, o convívio social, às vezes a leitura de um bom livro, né, que mexa com as suas ideias. O importante é que, se você perceber que tem sintomas desses relatados de depressão, aqui que eu falei para você, se você tem insônia, hipersonia, se você não sente vontade, sente muita fadiga e se identifica com essas coisas que eu lhe falei, procure ajuda, converse, que a fraternidade, a Toca de Assis, né, os Filhos da Pobreza, terão a maior alegria de te ajudar a reorganizar sua vida, restaurar a sua existência, organizar esse plano de vida nova, para que você saia da Toca de Assis uma pessoa muito melhor do que quando você chegou. Então agora algumas perguntas, Roger, que são comuns quando a gente está falando sobre depressão. Você falou que tem algumas características que as pessoas apresentam quando têm depressão. Se eu tiver, por exemplo, muito sono, significa que eu tenho depressão? Ou tem que ter um conjunto dessas coisas para se diagnosticar como depressão? Ter muito sono necessariamente não significa que você tem depressão. Existe um conjunto de sintomas que caracterizam a depressão e esses sintomas eles têm que ter uma durabilidade, né? Então, conforme alguns critérios diagnósticos, eu vou responder tecnicamente essa pergunta, Luciana. No mínimo, 5 sintomas de depressão precisam estar presentes num período mínimo de 2 semanas. E representa uma alteração a partir do funcionamento anterior, pelo menos um dos sintomas, né, que é o humor deprimido, ou 2, perda de interesse ou prazer. Então, esses são os principais. Então, a tua pergunta é sobre o sono, não é?
Então, só a sonolência em si não significa que a pessoa tem depressão, mas pode ser um sinal de alerta para a depressão. Outra pergunta que sempre fazem também, Roger, é assim, depressão virou uma palavra que a gente usa no dia a dia, né? Falar, ai, tô meio deprimido, puxa, que depressão. Tristeza e depressão são a mesma coisa? Não, tristeza é um sintoma de depressão. A tristeza é um dos sintomas. A pessoa pode estar simplesmente triste e não ter depressão coisa nenhuma. Vou lhe dar um exemplo. Eu posso ficar triste porque furou o pneu do meu carro. Isso não significa que eu estou com depressão. Repetindo, a depressão é uma soma, é um conjunto de sintomas, dentre eles uma tristeza mais acentuada, que levam a pessoa a ter a depressão propriamente dita. Ok. A depressão pode ser desencadeada por alguma coisa, Roger? Por exemplo, estou vivendo a minha vida, tá tudo certo, tal, e de repente acontece alguma coisa. E aí isso pode desencadear a depressão? Com certeza. Essa pergunta ela é muito boa. Por quê? Porque a gente passa por processos na vida. Uma das características ou dos eventos na vida que podem desencadear uma depressão é, por exemplo, o luto. O luto não é necessariamente a morte. A morte é uma forma de luto, mas pode ser, por exemplo, o fim de um relacionamento afetivo. A pessoa ter uma namorada, ou uma esposa, ou esposo, ou namorado, e romper esse relacionamento, e isso vir a desencadear um processo depressivo. Outra coisa que pode vir a desencadear a depressão, que é muito comum nos nossos irmãozinhos acolhidos na população de rua, é o abuso de substâncias tóxicas, né? O abuso do álcool, o abuso da cannabis, a maconha, o abuso do crack, podem desencadear processos depressivos, que a gente chama que é a depressão induzida por substância tóxica. Remédio para depressão, Roger. Você acha que é uma coisa perigosa? Você acha que é uma coisa que deve ser considerada? Ou depressão deveria ser tratada só com oração, só com psicologia? O que você acha? A depressão é uma doença. E doença nós tratamos com remédios também. Então é uma ilusão achar que você vai tratar uma depressão séria sem o uso de medicamento. Qual é a notícia boa? Nós temos bons medicamentos hoje em dia para tratar a depressão. Qual seria o quadro ideal para uma pessoa que está com depressão? Tomar o remédio certo, por isso fazer um bom diagnóstico com um bom médico, um bom psiquiatra, né? Procurar lá a unidade de saúde, o CAPS, e verificar qual é o melhor remédio que se enquadra ao seu caso. Então o remédio é muito importante porque a depressão é uma doença. O remédio para a depressão, ele é de uso contínuo, a gente não pode pular, a gente não pode furar o uso desse medicamento. A gente deve evitar o uso de medicamentos antidepressivos associados a, por exemplo, substâncias, como por exemplo o álcool, né? Então, o remédio é muito importante, porque nós estamos falando de uma doença chamada depressão. Na sequência, a pessoa está sendo acompanhada por um psicólogo, pelo próprio médico, acompanhado, por exemplo, por um voluntário da fraternidade, por um religioso ali da fraternidade que converse, que você possa se abrir, e sempre estar atento a esses sintomas que foram falados antes. Mas respondendo inicialmente a pergunta, os remédios para a depressão são muito importantes porque remédio é para a doença e a depressão é uma doença. Sobre remédio ainda para a depressão, Roger, uma das coisas bem comuns que a gente vê é que as pessoas começam a tomar o remédio para a depressão e elas começam a se sentir bem. E aí elas param de tomar o remédio justamente porque estão se sentindo bem e já estou curado da depressão. Qual que é o problema disso ou qual que é a situação dessa característica?
Então, a gente tem uma brincadeira com algumas pessoas, a gente fala assim que a pessoa às vezes toma o chá de jatobom. Já ouviu falar o nome dessa planta? Jatobom significa que você às vezes tem a falsa impressão de que você já está curado, já está restaurado, já está liberto dos seus problemas. O remédio para a depressão ele vai ser indicado por um médico. Você vai tomar durante um período esse remédio. Esse período deve ser respeitado. Antes que o remédio acabe, antes que os comprimidos acabem, você deve procurar o médico antes para que ele determine a frequência, a quantidade, a dosagem dessa medicação. Então, remédio para a depressão não é comprimido para a dor de cabeça. É de uso contínuo. Você começa a tomar ele num período e você vai, durante um período da sua vida, ficar fazendo uso dessa medicação. O que pode acontecer, respondendo à pergunta que foi feita, eu começar a tomar o remédio e ter a sensação de que realmente, óbvio, se o remédio começar a fazer o efeito esperado, de que eu já estou bom. E aí eu posso ter a inclinação de querer parar de fazer o tratamento. Agora eu já estou bom, não vou tomar mais o remédio. E isso é muito perigoso. Vamos parar o tratamento medicamentoso quando o médico que indicou o remédio determinar. Certo. E aí falamos de medicação, mas não falamos de terapia. E a terapia é a fala, é a conversa, é você falar sobre aquilo que você sente, sobre aquilo, as suas dúvidas, as suas dores e tudo mais. Isso pode ajudar no tratamento da depressão? É bom ter um ombro amigo para repousar a cabeça quando a gente está com problemas. É bom ter uma pessoa, um profissional técnico, um psicoterapeuta, uma pessoa com experiência na vida, para que a gente possa desabafar, falar dos nossos problemas. Então é claro que é uma forma de tratamento a conversa, abrir o coração, olhar nos olhos de um outro ser humano como eu e falar assim: eu não estou me sentindo bem, eu não consigo dormir à noite, estou com pensamentos repetitivos na minha cabeça, já até pensei em tirar minha própria vida. E aí você tem um outro ser humano do outro lado te ouvindo, te dando escuta, podendo te dar uma palavra de motivação, te ajudando a sair de uma situação de desespero. Então, você pode ter um psicólogo para conversar, você pode ter uma pessoa que você confia muito para conversar, você pode ter uma pessoa do teu meio espiritual, né? Um pastor, um padre, um diretor espiritual que te acompanhe e que te dê atenção quando você precisar. Conversar, desabafar faz muito bem e é um ótimo remédio também para tratamento de depressão. Bom, tudo isso nós estamos falando, meu querido, minha querida, para que você lembre que nessa paideia da restauração, nós desejamos para você uma vida nova, uma vida restaurada e que quando você saia da Toca de Assis, você saia vitorioso, com a cabeça erguida e com a cabeça no lugar. Um grande abraço para você. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer 3 perguntas para você e que essas 3 perguntas você possa responder aí, talvez tomar nota, pega um caderninho, uma caneta, anote essas perguntas e responda para identificar eventualmente se você tem depressão e se você está precisando de ajuda nesse sentido. Pergunta número 1. Qual é o maior risco que uma pessoa que enfrenta depressão está correndo? Qual é o maior risco que uma pessoa que enfrenta a depressão está correndo? Pergunta número 2. Qual é a diferença de insônia e hipersonia? Qual é a diferença de insônia e hipersonia? E a pergunta número 3,
que ela é bem importante. Existe tratamento para a depressão? É possível ser restaurado do problema da depressão e reencontrar o sentido da existência para uma vida nova? São essas as 3 perguntas que eu gostaria de deixar para você. Se você não conseguiu tomar nota porque eu falei muito rápido, vocês voltam a fita aí e assistem novamente as perguntas. Meus amados, minhas amadas, amigos, amigas, irmãos, aqueles que assistirem esse vídeo, paz e bem.